Programa Novo Mundo convida. Hoje eu tenho a honra de receber uma profissional talentosíssima e, além de uma profissional muito talentosa, uma amiga querida, irmã de alma, Neide Zanelato. Neide, uma honra estar com você. Muito obrigada por você ter vindo. E nós vamos falar hoje sobre a psicoterapia. O que é psicoterapia no tratamento do uso de substâncias, porque existem muitas confusões, né, Neide? Eu recebo pessoas que ficam assim, nossa, mas o psicólogo medica, você faz coach, você é terapeuta, é igual grupo de autoajuda, então vira uma confusão de conceitos. Eu acho que seria importante você, como psicóloga, explicar para o nosso público o que é esse tipo de tratamento, ou o que são esses tipos de tratamento. Eu queria agradecer o convite da equipe do Novo Mundo. Quero agradecer a Neliana, que, como ela acabou de dizer, é uma grande amiga, uma irmã, né? E é uma grande profissional, sempre foi minha referência e continua sendo. Bom, quando a gente fala de terapia, a palavra terapia quer dizer tratamento, né, Neliana? Isso, então, perfeito. Existem várias terapias. Terapia psicológica, tratamento psicológico. Terapia farmacológica, tratamento farmacoterápico. Terapia de grupo de autoajuda. Terapia em grupo. Então, a terapia quer dizer, a palavra terapia quer dizer tratamento. O que é psicoterapia? Psicoterapia é o tipo de intervenção terapêutica realizada por psicólogo. Quem que é o psicólogo que pode fazer psicoterapia? É aquele psicólogo que fez um curso de formação de 5 anos. Então não existem alternativas para tratamentos que sejam feitos por profissionais que não tenham feito psicologia, o curso de psicologia, e se digam psicoterapeutas. Porque hoje vai ser um programa pra lá de especial. Hoje, o meu convidado é nada mais, nada menos que o diretor artístico do programa Novo Mundo Convida, Irã Ravache. Olha, não é uma honra ter Neliana? Acho que você foi trilhando esse caminho, né? E eu acho que o que é importante ressaltar, com a sobriedade, com a abstinência. Porque muitas vezes a gente vai ver conselheiros que não estão abstinentes. E aí não é conselheiro. É difícil, né? Você aconselhar algo que você não mantém. Exato. Por isso que eu falo que você foi ressignificando, né? Como é que você vai aconselhar algo daquilo que você não faz, não acredita, né? Então, vamos fazer terapia e o próprio não faz. Eu conheço vários colegas, assim, vários que não estão em recuperação. Não que necessariamente você precise ter câncer para ser um oncologista, não é disso que a gente está falando, mas você precisa trazer na figura do conselheiro a experiência pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Helena Parolari. Seja bem-vinda, prazer contar com a tua presença. Obrigada. Nós vamos falar um pouco sobre psicologia. Qual é a importância da psicologia no tratamento do transtorno por uso de substâncias, Helena? Prazer estar aqui com você. Por que é importante, né, o trabalho da psicologia na dependência química? Em todos os momentos, quando estamos trabalhando com pessoas, nós precisamos entender estas pessoas. E a psicologia é um caminho que nos leva a esse entendimento. Porque a pessoa, ela é um todo. Ela é bio, ela é psico, ela é social, ela é espiritual, né? E se nós não entendermos isso, nós não olhamos para a pessoa, nós não olhamos para a dignidade daquela pessoa, para a dignidade da família que envolve ou das pessoas que estão em torno, e aí nós faremos um trabalho iatrogênico. Porque no momento que vamos ajudar, nós atrapalhamos se nós não entendermos. O tratamento da dependência química é um dos tratamentos mais complexos que nós temos, porque não é só o indivíduo que tem o problema,
né? Ele tem um problema a mais, que é um organismo que se tornou dependente de um produto. Né? Mas ele tem todo um contexto social, aquilo que nós estávamos falando, biopsicossocial. Então, ele tem família, ele tem grupo de amigos, ele tem o trabalho, ele tem relacionamentos fora da família, né? Um namorado, uma esposa, da família de origem, aí ele tem a família nuclear. Então, é um trabalho extremamente difícil, Neliane, porque sempre quando tem um dependente químico na família, é aquele que é o problema. Ele é dependente. E muitas vezes na família, por exemplo, tem alguém que é alcoolista, tem alguém que é tabagista, alcoolista e tabagista, ou dependente de benzodiazepínicos, ou de outras questões, compras, né? Trabalho, uma série de questões. Porém, aquela pessoa, ela se destacou, ela acabou sendo a figura principal de todo o problema existente. Hoje nós temos um tema interessantíssimo do pós-tratamento. Eu considero um dos temas de extrema relevância e, infelizmente, por vezes muito pouco falado. Nós vamos falar sobre carreira, sobre profissão. E estou com nada mais, nada menos que Ana Lisboa, que é consultora de RH e coaching de carreira. Ana, é um prazer te receber aqui, muito obrigada. Mas um tema que eu acho que é importante a gente salientar, Ana, é o coach de carreira. O termo coach é muito banalizado, existem muitos mitos. Explica um pouquinho para aqueles que nos assistem o que é o coach de carreira. Eu tenho certeza que quem está lá em casa já se viu rindo de um meme de internet que fala de coaching de carreira ou de coaching de qualquer coisa. E eu vou pedir para você que está em casa, me manda esses memes, porque eu adoro, eu rio de todos eles, porque são maravilhosos. O coach nada mais é do que o condutor. A origem da palavra é aquele... Sabe a carruagem da Cinderela? O condutor, ele era o coach. Essa é a origem da palavra. Então, como condutor, esse coach, ele está ao lado ou está guiando por um caminho desconhecido alguém que se predispôs a ser guiado. É só isso. Como coaching, que tem o ING no final, é uma técnica de perguntas, onde o profissional ele se coloca a serviço do seu cliente, mas sem dar direcionamento. Ele sabe muitas vezes o caminho, mas ele não pode direcionar, porque é o caminho do cliente. Perfeito. Então, a gente se coloca à disposição para pensar junto, para encontrar saídas, e a partir dessa técnica, e nada mais do que isso, a pessoa consegue os resultados se ela estiver disposta a compartilhar de forma sincera as informações, a estar presente naquele serviço, porque por mais que a pessoa tenha contratado, às vezes ela não está íntegra ali. E aí não dá subsídio para o profissional também poder fazer esse trabalho. Existem os modismos, né, Neliana? E o coach foi o profissional do modismo um tempo atrás. Agora a gente tem outras palavras que tomaram o lugar aí do coach, do coaching, né, como mentoria, por exemplo. Mas eu continuo me valendo das técnicas, porque em toda profissão existem os profissionais que são confiáveis ou não. Eu ia falar exatamente isso, é a confiabilidade do profissional. Pois é. E eu faço questão de me colocar numa posição de que a pessoa entenda esse processo e respeite esse processo. Por isso que eu não tenho medo de meme, pode me mandar. E eu consigo, através dessas técnicas, usando as perguntas, entrar em qualquer área profissional para pensar junto com o meu cliente. É muito rico, é um processo bem rico. Porque eu entendo que você vai evocando a motivação da pessoa, as habilidades, os desejos, as razões que ela tem para mudar aquela situação. E aí é um terreno fértil. A pessoa acaba me mostrando por que ela quer aquilo e muitas vezes por que ela não quer. Perfeito. Às vezes o que a pessoa não quer é um caminho mais fértil do que, o que a pessoa quer. Então, essas perguntas, elas são abertas, aí está a técnica, e as respostas são riquíssimas. Programa Novo Mundo Convida. Hoje eu tenho a honra de apresentar
Alessandra Dio. Ai, que Alessandra alegria Dio tá aqui. é uma fofa. Eu falo que eu me sinto um pouco madrinha da Alessandra. E é mesmo. A Alessandra chegou de Londrina, né? Foi, na verdade, quando eu vim morar em São Paulo, eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu já estava, né, nessa caminhada, e fui muito bem acolhida pela Neliana e toda a equipe que abraçou, e óbvio que nossos caminhos se cruzaram muito durante essa trajetória profissional, Muito. e fizemos muitas coisas juntas, e acredito que ajudamos muitas pessoas Muita também, né, Nelly? gente. Vamos continuar ajudando, se Deus quiser. Essa é a nossa missão. Agora, nós vamos falar de uma parte extremamente importante, porque quando a gente fala de sexualidade, sexualidade é vida, mas muitas vezes, Alessandra, é confundido com doença. Então, como que você vê esse limiar entre saúde e doença? Legal, porque um dos nossos livros fala sexualidade, do prazer ao sofrer, porque é algo que a gente está falando que é por o mesmo tempo que é fonte de prazer, fonte de alegria, você gerar filhos, você construir a sua identidade, você habitar esse corpo e ser feliz dentro desse corpo, também é um assunto que está repleto de outras coisas, como violência, como sexo não consentido, como pessoas, né, que pertencem a essas letrinhas que nós falamos no outro bloco e que ainda são vistas na nossa sociedade como portadoras de doença, né? E é importante a gente dizer que a orientação sexual, ela já fez parte dos manuais diagnósticos, mas com a DSM e a CID-11 principalmente, ela foi totalmente removida dos manuais diagnósticos, hoje não faz parte dos transtornos mentais. Então, você ter uma orientação sexual distinta da grande maioria, isso é só uma variação do espectro da forma de você gostar. Porém, existem outras questões que sim podem estar atrelado a comportamentos sexuais de risco, como, por exemplo, algo que nós pautamos para falar aqui hoje, que é o chemsex. Né? É um fenômeno que vem crescendo muitíssimo, começou a ser observado na Inglaterra, né, na década de 80, 90, um cara chamado David Stewart, que através muito da comunidade gay, ele começou a se aproximar desse universo, olhar para o HIV/AIDS, para as pessoas portadoras desse vírus, e também começou a perceber que existe uma parcela de homens que fazem sexo com homens, que tem uma forma ritualizada de fazer sexo. Então a palavra chemsex quer dizer sexo químico. Não são pessoas que simplesmente... E que na internet tem o termo chemsex. Chemsex ou outros nomes que muitas vezes os pesquisadores ainda estão brigando entre si por como chamam, para que a gente uniformize e esteja falando do mesmo fenômeno. Uhum. Mas, na verdade, né, a ideia é que as pessoas, elas não simplesmente eu tomei uns goró, fiquei bêbada e tive uma relação sexual. Não. É um uso das drogas ritualizado ao sexo. Então, eu busco parcerias que também utilizam drogas para poder estar fazendo atividade sexual. Em geral, é mais comum em homens que fazem sexo com homens, mas não é exclusivo para essa população. Nós também temos uma pequena parcela de mulheres e elas estão invisibilizadas nesse processo. Sim. E, obviamente, né, Nelly, que aí eu tenho que falar de algo que é adoecedor, né, nesse contexto sexual, que é o aumento do número de parcerias sexuais, o aumento do número de infecções sexualmente transmissíveis, o não uso de preservativo, o não uso da PrEP, né? Ou seja, quem tem atividade sexual muito alta, né, nessa população, deveria estar tomando uma pílula, né, e um Sim. kit antirretroviral que nos protege, ou Sim. seja, nós caminhamos muito durante a década de 80 para agora, o movimento HIV/AIDS no Brasil nos ensinou muito em várias áreas, e esse é um aprendizado que eu acho que ficou. Então, esse meu próximo livro vai sair o ano que vem, sobre chemsex, e eu
Me aprofundei principalmente porque recebi alguns pacientes no consultório e pacientes assim que a gente percebe que somente entrevista motivacional, somente TCC, somente grupos de mútua ajuda não conseguem atingi-los. Porque hoje nós temos uma convidada de excelência na área do transtorno por uso de substâncias, Valéria Rocha Brasil. Valéria, muito obrigada por você ter vindo. É uma honra poder estar aqui nessa bancada contigo. Eu que agradeço o convite, querida, e é uma honra para mim também. Que bom, obrigada. Valéria é psicóloga, mestrado e doutorado pela PUC e especialização em terapia sistêmica e no transtorno de uso de substâncias. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade e estar aqui com você, é muito gostoso, sempre bom. Recíproca verdadeira. E assim, gente, eu tenho uma teoria e que eu falo para os meus pacientes. Eles falam assim, não desiste de mim, Valéria. Eu falei, eu nunca vou desistir de você. Quem acaba desistindo de mim é você. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não desistam. Porque a vida é um processo eterno e contínuo de crescimento. E tanto os acertos quanto os ditos erros servem nesse combo de crescimento. Portanto, como eu falei aqui ao longo do programa, use a sua história para crescimento e enxergue ela como seu tesouro. Não é a sua vergonha, é o seu tesouro. E esse é o paradoxo do crescimento. Quando você olha para trás e diz, gente, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria isso diferente, isso. Mas como ter a cabeça que você tem hoje se você não viveu tudo que você viveu? Você só tem a cabeça que você tem hoje porque você passou pelo seu tesouro, que é a sua história. Mas, Valéria, como que nós podemos considerar que uma família está num processo de recuperação? Olha, primeiro vamos entender o que é recuperação. Recuperação é um processo contínuo que, sob o meu ponto de vista, é de crescimento. Crescimento emocional, espiritual no que se refere às suas crenças, social, ou seja, é um processo de crescimento. E biológico também, até no sentido quando a pessoa começa a recuperar, estava com pressão alta, estava com triglicérides, não está tendo mais síndrome de abstinência da substância. Então aí também tem um olhar biopsicossocial espiritual. Exatamente, Neliana. Então isso acontece com o dependente de drogas e acontece com a família também. Então a família está em recuperação quando primeiro ela está voltada para si e para o seu processo de crescimento. Programa Novo Mundo Convida, que bom ter você aqui. Hoje é um prazer enorme receber a convidada Janaína Turisco. Janaína Turisco é uma psicóloga que eu posso dizer que eu vi nascer, né, Janaína? Literalmente eu posso dizer que eu vi nascer e hoje eu tenho muito orgulho até de participar um pouco da obra do conjunto, né, Janaína? Eu sou psicóloga. Então, primeiro quero agradecer de estar aqui, agradecer a parceria da Neliana, uma pessoa muito importante na minha vida, profissional e pessoal. Então, vai ser um prazer estar dividindo esse programa aqui com ela. Então, por que eu entrei, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória pessoal, justamente para estar fazendo esse gancho. Por que eu estou aqui falando um pouquinho sobre mindfulness, sobre meditação? Então, eu entrei nesse mundo justamente por uma questão de saúde mental, né? Então, uns 12 anos atrás, tive muitas questões de ansiedade, burnout, crise, né, de pânico. E eu resolvi, não sei o que aconteceu, que apareceu na vida a meditação. Só que para falar sobre meditação na ciência é muito difícil, porque às vezes tem um cunho muito religioso, né? Então eu falei, nossa, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Até que eu descobri o mindfulness. Então eu fui fazer toda a minha parte pessoal primeiro dessa descoberta do que o mindfulness podia fazer na minha vida, o que a meditação podia fazer na minha vida. E eu vi os resultados. Então depois de 12 anos, né, mais ou menos, eu me especializei. Então eu sou especialista, além da dependência química, eu sou especialista em mindfulness. Agora estou me especializando também em terapia focada na compaixão, então eu estou trazendo um pouquinho desse olhar da meditação que muitas vezes as pessoas têm um preconceito. E o mindfulness, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a atenção plena, né?
por que dentro do transtorno de uso de substância, o que pode auxiliar, o que pode ajudar. Mas você trouxe um ponto interessante, Jana, porque realmente tem essa intersecção muito grande. As pessoas pensam que também está ligado à fé, à religiosidade, e a meditação não é isso. A meditação é você aprender a lidar com os seus pensamentos. Isso mesmo. Então a gente podia aproveitar, né? Não sei se você gostaria de fazer um minutinho de uma prática. Adoraria, vamos embora. Então eu vou convidar também você que está assistindo o programa a fazer esse minutinho de prática. Então a gente tem alguns cuidados antes da gente iniciar uma prática. Como eu não conheço, não sei quem vai estar aqui fazendo essa prática, então antes de qualquer técnica de meditação, a gente tem alguns cuidados. Então, eu vou fazer o convite para fechar os olhos ou manter os olhos semi-aberto num grau de 45, um ângulo de 45 graus. Se você fechar os olhos e perceber que tem alguma coisa acontecendo, um desconforto, né, algo acontecendo, você, por favor, abre os olhos e só segue, né, a minha condução. Mas o convite sempre é fechar os olhos, colocar os 2 pés no chão, aterrar mesmo, colocar as mãos sobre suas pernas ou sobre a bancada, onde você se sentir confortável. A gente sempre fala do peito aberto, né, pra gente abrir aquela questão mesmo da abertura, de estar no momento presente, e a gente vai fechando os nossos olhos um pouquinho. E vai gentilmente trazendo toda essa consciência aqui para esse momento presente. Talvez se conectando com a temperatura do ambiente, com sons. Vai percebendo o corpo que faz parte desse ambiente. Então vai percebendo os pés no chão ou sendo sustentado pela superfície. O corpo sendo sustentado pela cadeira, pelo sofá, onde você estiver. E vai trazendo toda essa atenção para o corpo que respira. E vai percebendo, talvez, tensões que estão no corpo agora. No rosto, nos ombros. E aos pouquinhos levando a atenção novamente por corpo por inteiro. E aos pouquinhos voltando a sua atenção para o externo. Dando um ponto de término a esse exercício, abrindo os olhos. E geralmente depois dos exercícios das práticas de meditação, a gente abre para conversar um pouco. Olá, programa Novo Mundo Convida. Hoje nós estamos aqui com Amanda Calegari, falando de um tema extremamente importante: nutrição. O que somos nós sem a nossa alimentação? A nossa alimentação é a chave de tudo, não é, Amanda? E é muito bom te receber para falar sobre esse tema tão importante. Obrigada pelo convite. Um tema que eu acho que é muito pertinente que a gente possa abordar é a questão da bariátrica, da cirurgia bariátrica e a intercorrência com o alcoolismo. Poderia falar um pouco sobre isso? O fato da cirurgia bariátrica já ter uma redução de área de absorção em casos com balão, em casos só com a ressecção do estômago, isso faz com que o indivíduo fique mais suscetível ao álcool. E esse álcool, uma vez não metabolizado, né, não tem área e enzimas suficientes para metabolizar esse álcool, ele fica ali no organismo de forma tóxica, roubando outros nutrientes, roubando energia do meu corpo para fazer a quebra. Ou seja, bariátricos são mais suscetíveis ao álcool. Pequenas quantidades já vão representar um grande volume para eles.
Durante a quebra desse álcool, a gente gasta muitos nutrientes, muita caloria. O álcool, Eliane, tem 7 calorias. O carboidrato tem 4. Então, para quebrar esse álcool, eu preciso de muita água, eu preciso de muita energia. Meu organismo desvia o metabolismo para essa quebra. No momento desse desvio de metabolismo, a gente pode pensar que, então o álcool dá saciedade, o álcool ele tem muita caloria, eu posso então pensar aí que ele vai saciar minha fome. Não, no momento da quebra do álcool, eu tenho uma parada do meu sistema hepático, do fígado. O fígado desvia toda a atenção para fazer essa quebra, esse metabolismo, e nesse momento que ele desvia essa atenção, ele para de queimar gordura. Quando ele para de queimar gordura, quer dizer, você acha que está emagrecendo, porque tem uma falsa sensação de que o álcool sacia. Né? Ele para o seu apetite, mas é momentâneo e logo depois vem uma compensação. Logo depois vem aquela fome exacerbada. E a fome do quê? Não é de uma proteína, não é de uma fruta, um legume, é de algo mais rápido, uma compensação de carboidrato. Então, o bariátrico também não pode consumir grandes volumes de forma tão rápida. Ele desidrata mais rápido, ele tem uma quebra desse álcool de forma menor, reduzida, e, portanto, essa relação existe. Ele está mais suscetível ao álcool do que outros indivíduos. Entrevista motivacional. Acho que eu nem posso falar. A Neide, como eu falei para vocês, é uma colega já de longa data e ela sabe que entrevista motivacional é uma das meninas dos meus olhos, né? Eu sempre falo que uma das meninas dos meus olhos são filhos de dependentes químicos e a outra é entrevista motivacional. Entrevista motivacional, quando a gente fala do nome entrevista motivacional, as pessoas falam assim, motivação, coisas boas, coisas, né, que vão fazer a pessoa se empoderar e crescer. Sim, mas também nós olhamos o lado B. Nós trabalhamos com as ambivalências, tudo aquilo que nos move em momentos de vulnerabilidade nos adoece. Então, você vai trabalhando essa motivação no sentido da pessoa poder lidar tanto com um lado positivo quanto com um lado negativo e resgatar a autoconfiança, a autonomia dessa pessoa por meio dos valores pessoais que ela tem, das necessidades, das habilidades que ela tem para resolver aquele problema dentro do contexto em que ela está inserida. Então, em linhas gerais, entrevista motivacional é isso. E pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde, não é uma primazia de prática de psicólogos. Qualquer profissional bem treinado, porque é uma abordagem de aconselhamento, é uma abordagem de comunicação, pode aplicar a entrevista motivacional. É uma pena que seja muito pouco aplicado no Brasil, né, Neide? Isso é uma pena, precisamos de ter mais entrevistadores motivacionais, assim como TCCs. E finalizando, né? Então, falei do manejo de contingências, falei do mindfulness, você falou da entrevista motivacional e as terapias cognitivo-comportamentais, que partem do seguinte pressuposto, que aquilo que eu penso determina o que eu sinto, como eu me comporto e como são as minhas reações fisiológicas. Então, essas são as premissas básicas da TCC. Se eu mudar o meu jeito de pensar, então, o que a gente sabe das TCCs, né? Quais são as premissas básicas? Os pensamentos determinam os meus sentimentos, o meu comportamento e as minhas reações fisiológicas. Os pensamentos podem ser monitorados, que é uma coisa, Neliana, que nós não fazemos, porque na verdade nós não fomos treinados para isso. Exato. Muitas vezes vem a ideia de que são as emoções que nos dominam, são os nossos traumas inconscientes, é o nosso emocional, e a TCC vem mostrar, não é o nosso emocional. Primeiro nós pensamos, nós somos seres racionais. Neide, quais são as premissas básicas das terapias cognitivo-comportamentais? Neliana, quando você fala em terapias cognitivo-comportamentais, é bom a gente entender que existe, dentro desse grande modelo, um rol de intervenções
às vezes até com objetivos específicos, né? Então a gente tem as primeiras, a chamada primeira onda das TCCs, seria a terapia comportamental, o chamado behaviorismo. Né? Ele foi alvo de muitas críticas, essa abordagem, né? Todo mundo falava assim, olha, quando para de reforçar, volta para o comportamento anterior, então não é uma abordagem efetiva. Bom, a partir dessas críticas surgiu, então, veja, nós temos 2 grupos, né? Os psicanalistas e os comportamentalistas, que foram estudando novos modelos que deram origem à chamada segunda onda, né? E um dos grandes modelos dessa segunda onda é a terapia cognitiva de Beck, a terapia racional emotivo comportamental do Albert Ellis, né? Que surgiram mais ou menos na mesma época, e elas então fortaleceram esse modelo. A partir destes 2 grandes modelos da segunda geração, surgiram as chamadas terapias contextuais, que a gente fala que é a terceira geração, a terceira onda das TCCs. E ali está o mindfulness, está a terapia de aceitação e compromisso, está a terapia focada na compaixão, terapia analítico-funcional, elas estão todas a terapia comportamental dialética. Eu ia falar sobre isso. Né? Elas são todas as terapias que veja, a própria terapia cognitiva de Beck está sendo, ela continua crescendo, ela não é uma terapia que foi fechada, não se estuda mais, não se cresce mais nesse campo. Sim, e todas as terapias contextuais, os autores estão todos vivos, praticamente. Então, elas estão crescendo, existe muita pesquisa na área. E sendo revisadas, né? Revitalizadas, né? Claro. E a prática baseada em evidências mostra também novos caminhos. Por onde que esses novos modelos têm que andar? Né? O que falta? Perfeito. O que falta fazer? Tá? O que todas elas têm em comum? Elas têm em comum de que o pensamento determina emoção, sentimento, comportamento e as reações fisiológicas. Elas também têm em comum um racional teórico que diz o seguinte, que os pensamentos podem ser monitorados. Eu estava dizendo que, na verdade, nós não aprendemos isso, nós não fomos treinados. Quando você pergunta para um paciente, o que te passou pela cabeça? Eu estou fazendo uma pergunta que é, o que você pensou? O paciente normalmente fala assim, fiquei com uma raiva. O paciente cardíaco vai ter que mudar hábitos, Total. né? O diabético vai ter que mudar hábitos, o dependente químico vai ter que mudar hábitos, né? Parte daí, né? E aí tem coisas que não dá para negociar, né? É o passo a passo. E isso tem a ver com o crescimento só acontece quando você abre mão de algo. Não é quando você adquire. Quando eu falo de negociação é isso. Então, para entrar em recuperação, eu quero isso, isso, isso. Não, é ao contrário. Para eu mudar o hábito e entrar em recuperação, eu tenho que abrir mão disso, disso. A leitura está inversa hoje, né? Então, o nível de sucesso num caso clínico que melhora é quando abre mão de determinadas coisas nocivas. O relacionamento familiar, ele melhora quando eu consigo enxergar um pai, uma mãe, um irmão. Meu relacionamento amoroso, interpessoal com um companheiro, uma companheira, uma pessoa com quem eu divido o mesmo ambiente, ele melhora quando eu começo a enxergar. E tudo isso é abrir mão. O que acontece muito hoje? Que tem hora que dá uma mistura de cansaço com... Eu estou na fase do cansaço, tá? Daqui a pouco eu supero. É que tudo tem que ser negociado. Eu estou cansado de negociar qualidade de vida. Tem que ser... Não dá para negociar esgoto, água encanada, sabe? Não. Um teto que não chova dentro, uma segurança. Também não dá para negociar respeito, olhar, escuta, Sim. né? Necessidades básicas. Paz e tranquilidade na casa. Exato.
né? Exato. Nas orientações familiares, né, Eliana, eu vejo muito assim, onde é o momento mais delicado, é quando eu pergunto para alguns familiares sobre regras e valores da casa. Em que momento vocês, adultos, permitiram essa mudança valorativa dentro da sua residência? Olha, o povo na sessão arrepia, levanta, é quase que uma ofensa. Então, até esse termo, quando surge espaço para falar sobre isso, tem que ser com muita calma, porque houve uma perda lá atrás de questões valorativas que botam em risco meu parente que foi para uma destruição. Exato. E assim, o sistema todo adoece, né? Porque não é só o dependente, né? O dependente vai interferindo na dinâmica de todo o grupo familiar. Sutilmente. E aí se perde. Os valores, eles acabam se perdendo no caminho, né? Por conta de um adoecimento conjunto mesmo. Volta e meia também, eu vejo hoje um desafio, porque é guerra, né? Se você falar tudo o que pensa. Guerra total, né? Se eu começar a falar tudo que eu estou sentindo ou enxergando, eu não tenho com quem me relacionar. Não que eu seja o dono da verdade, mas fica uma pessoa chata, né? Entrona. Então, na nossa profissão, a gente tem que escolher os momentos adequados, as palavras adequadas e tal. Só que tem um relógio da morte rolando. Tic-tac, tic-tac. Então dá um desespero, porque a dependência química mata, né? Dá um desespero, né, Eliana? Porque, cara, que se eu não falar agora, vai morrer. Ou se não morrer, vai sofrer muito. Sim. Muito bom quando a gente pode falar para um público aberto, leigo, né? Trazer esse conhecimento, essa informação, tá, gente? Porque o que nós fizemos aqui foi um pedacinho de informação, porque conhecimento precisa de muito mais tempo junto com vocês. E o que eu quero deixar, não só para todo o público que vai assistir esse encontro nosso aqui, né? Como para os profissionais que também estarão assistindo. O dependente químico é um indivíduo e ele está inserido no contexto familiar e no contexto social. A família é um grupo que está inserido no contexto social. Nós precisamos olhar para essas pessoas com dignidade e dá-los a dignidade que eles merecem. É mérito deles. Entraram num problema, nós não sabemos por quê. Nós precisamos buscar a forma de ajudá-los. Outra coisa que eu queria deixar muito para vocês: se informem e busquem conhecimento, porque muitas vezes a forma de propaganda tira você do conhecimento. Então, não estou contra a propaganda, mas olhe para o conhecimento também. Leiam livros, informem, né, Helena? Eu acho que é extremamente importante o que você está colocando. Sim. E também de que a gente possa levar a mensagem para as famílias. O tratamento do transtorno por uso de substâncias é extremamente específico. Então, é fundamental que as pessoas busquem ajuda com pessoas que trabalham na área, que estudaram o fenômeno. Sim. Porque muitas vezes, falando da psicologia, né? Muitas pessoas simplificam, não, isso é psicológico. E não é psicológico. A pessoa muitas vezes está tendo uma síndrome de abstinência, ela está tendo problemas. E você precisa ter esse olhar, separar o que é psicológico, o que é físico e dar a devida importância, a devida condução no tratamento. Vamos pensar que as empresas, Ana, abordam a dependência química, o transtorno por uso de substâncias. Olha, até antes da pandemia era um assunto tabu nas empresas. Então, de modo geral, independente do tamanho da organização, as pessoas não queriam muito olhar para isso no departamento de gestão de pessoas. Os líderes também não queriam muito olhar para isso. Só que a pandemia veio para quebrar tudo, né? E na área do trabalho foram muitas as mudanças. E aí, no pós-pandemia, a gente teve um cenário de pessoas que nunca se viram numa situação de qualidade de vida ou de morar em outra cidade com um ritmo diferente.
pessoas que experimentaram o trabalho remoto, pessoas que mudaram de carreira e foram mais felizes. Então, esse aprisionamento profissional que existia antes e era assim, pronto e acabou, ele deixou de ser fundamentado no mundo do trabalho e passou a ser questionável. E aí as empresas tiveram que olhar para isso. Então, tem a questão da dependência química relacionada ao uso de drogas, álcool, e tem os remédios também. Sim. Né? Então, agora, dependendo do tamanho da empresa, a gente tem comitês na área da saúde, as multinacionais, as empresas que estão mais avançadas nesse sentido, elas têm comitês dentro do Departamento de Gestão de Pessoas para tratar a dependência química. Muitas vezes as empresas têm convênios com clínicas respeitadas ou a partir do próprio convênio médico se faz um acompanhamento desse profissional, mas infelizmente ainda é um percentual mínimo de empresas que tem essa abordagem. A maioria delas se abstém desse assunto e conduz de uma forma normalmente muito equivocada e que não ajuda o profissional em nada e a empresa também não, obviamente, né? Além do custo. Muito se fala da droga do estupro. Conta pra gente um pouco qual é a tua percepção, a tua experiência nessa área. A minha percepção é que isso está frequente nas baladas e que tanto os homens gays, homens héteros, mulheres lésbicas devem estar atentos, né, ao que é colocado dentro do seu copo. O GHB, principalmente, gama-hidroxibutirato, é uma das drogas conhecidas nesse cenário, mas também os benzodiazepínicos, como o roipinol mais GHB. São drogas que são depressoras do sistema nervoso central e que podem levar a óbito, inclusive, né? Muitas vezes, né, a droga, ela é o contexto utilizado para a pessoa ser roubada e ser abusada sexualmente, né? Eu ia te falar sobre isso, porque eu já atendi mulheres e homens que foram vítimas. Exatamente. Muito então frequentemente. não é uma questão só do universo gay ou do universo hétero também, Sim. né? E que o GHB deprime o sistema nervoso central, com dose baixa, levando inclusive a coma, a óbito. E a gente sabe, né, Nelly, que sexo sem consentimento é estupro. O que nós ensinamos em prevenção, nas escolas principalmente, é que você se aproprie dos seus desejos, da sua vontade, que você se aproprie do seu corpo e que você possa dizer e entender que não é não. E isso não é só para as meninas, é para os meninos. Quando a gente fala em educação sexual, nós estamos falando para meninos e meninas, para pais, para religiosos, para todos. E ensinar a menina a dizer não e o menino a respeitar o não, ou vice-versa, né, qualquer que seja a configuração formada aí, é muito importante. E eu vejo que as escolas ainda estão muito, apáticas com relação a essa questão. Elas não estão se apropriando de temáticas porque elas estão reféns muitas vezes do que os pais querem, do que esse é um assunto para o pai falar. E para mim, eu acho que a nossa casa é o nosso primeiro lugar de pertencimento, a escola é o nosso segundo lugar de pertencimento. Então, você que trabalhou muitos anos com escolas e professores, sabem que eu passo muito tempo na escola, eu tenho identidades com professores, eu me identifico. Então, esse professor, essa professora que está próxima, que está vendo, ela é um agente multiplicador muito importante de fazer educação sexual. Por quê? Porque aí, ou seja, uma educação sexual bem feita não chega no consultório da Nelly, não chega no consultório da doutora Lê, e a gente vai ter menos problemas com essa questão. Trabalhar na prevenção, Alê. E aí é o assunto tabu, não só sexo, mas drogas também. As escolas colocam isso como tabu, muitas vezes até por uma pressão dos pais. Muito. Eu achei que quando eu terminei o curso de sexualidade eu já era da área da dependência química e me adentrei no universo da sexualidade, eu falei, eu vou ser a última bolachinha do pacote para as escolas, né? E aí, lê do engano, né? Porque as escolas falavam assim,
não, nós não temos problema com drogas, e Alessandra, obrigada, mas sexualidade não é algo que nós queremos adentrar aqui. Não tá? faz parte do programa Não faz curricular. parte do programa curricular, isso é algo para os pais conversarem. Eu falei, mas professora, diretora, isso é tão importante. E aí agora a gente está vendo essa problemática, né, muito grande, porque as escolas estão com os celulares na mão, Sim. estão vivenciando isso, estão sem controle, e aí talvez vão nos chamar, né, para poder ajudá-los a apagar o incêndio, quando na verdade isso já poderia estar sanado, né? Sim. E nutrir a esperança de sair do lugar de doença, né? Porque muitas vezes os familiares também se colocam nesse lugar de codependência, de doente, e aí você vai vendo que cada vez mais as pessoas vão se desestabilizando, né, Valéria? Isso. E aí, veja o círculo vicioso, né? A terapia sistêmica, gente, não fala em causa e efeito, fala em circularidade. As coisas se retroalimentam. Sabe aquele círculo vicioso? O nosso objetivo é transformar o círculo vicioso em círculo virtuoso. Ou seja, fechar um ciclo que não fazia bem e abrir um novo ciclo que faz bem. Só que isso, em tese, é lindo, né? Mas na prática, como é que eu vou fechar esse ciclo aqui e abrir um outro que eu nem sei o que fazer com esse novo ciclo? Por isso que é passo a passo. Exato. Então, nós precisamos, um outro desafio da família, além de, bom, então agora eu tenho esperança, e agora? Aí vem outro desafio. Qual, Valéria? A gente conseguir entender que eu não vou salvar a humanidade. Mas se eu conseguir olhar para mim e ver que dessa história, o que eu preciso crescer com ela, é conotar positivamente a crise. A dependência de drogas é uma crise, como todo mundo passa na vida, e as crises servem, segundo Xing, né? Serve para quê? Oportunidade de crescimento. Então, o outro desafio é, o que nessa história eu posso crescer? Você falou do círculo virtuoso e do círculo vicioso. Explica pra gente como funciona isso. Ah, perfeito, Neliana. Ótima pergunta. É o seguinte, gente, imagina que você funciona sempre em função de salvar o dependente de drogas. Então você não dorme à noite, porque você fica atenta com se o telefone vai tocar, porque ele não chegou em casa. Você sempre está procurando convencê-lo de entrar em recuperação, se tratar. Você está tentando fazer tudo por ele, para que ele fique feliz. Você está certa, esse jeito que está funcionando está trazendo infelicidade. Então, esse é um círculo vicioso, você lutando para que ele mude e ele não muda e você se sente cada vez mais sofrida ou sofrido. Impotente, exatamente. E não sabe o que fazer. Quanto mais ele fica pior, mais você fica se esforçando para salvá-lo. Esse é o círculo vicioso. E nada muda e todo mundo sofre e vai adoecendo. Sim. Todo mundo adoece. Então, quando entra em tratamento, um dos desafios que a gente estava falando é começar a quebrar esse funcionamento, ou seja, reconhecer a impotência. Reconhecer a impotência não é não fazer nada, gente, mas é ter a consciência de que a mudança do outro não depende de mim. O que depende de mim é a minha mudança, que pode impactar positivamente no outro. Perfeito. Mas eu não controlo isso. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar limite e dizer, você, por exemplo, que o Amor Exigente trabalha muito isso, né, Neliana? Sim. Se você não chegar em casa até meia-noite, as portas estarão fechadas. Você vai fazer o que você quiser, onde você quiser, mas aqui em casa você não entra mais. Por exemplo, porque o Amor Exigente falou que isso seria uma coisa boa para mim. Então, você está entrando num outro ciclo de funcionamento. Só que aí, você fica aflita, lógico. Esse é o desafio de entrar no outro ciclo, porque você não sabe o que vai acontecer, fica com medo, aflita e tal, mas você vai trabalhar na sua terapia isso.
Não é ele se salvando que vai te deixar tranquila. Claro, também vai. Mas esse período vai te dar muita aflição. Você vai trabalhar na sua terapia, porque isto você é potente. E tendo atenção no momento presente, né? Você traz o conceito da intencionalidade, que eu acho isso extremamente importante, né? Porque traduzindo em miúdos, né? Muitas pessoas falam isso, né? Sim. Tenho que mandar uma mensagem para a pessoa X. Abro meu celular. Aí eu abro e tem 3, 4, 5 mensagens. Aí eu vou respondendo. Aí, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Você perde a intenção do teu ato, né? Então você ter esse foco, essa disciplina, o mindfulness, a meditação vai te ajudar no momento presente. Sim. E aí queria te perguntar, Janaína, qual que é a diferença entre o mindfulness e a meditação? Então, a gente vai usar da meditação para atingir esse estado mental de mindfulness. Né? Então, por quê? Porque como a mente divaga muito, né, a gente já fez 2 práticas e a Nelena trouxe o quanto a mente dela divagou. Na segunda vez que ela já tinha um pouco mais do conceito que a mente divaga e eu trago intencionalmente de volta, você percebeu que ficou um pouco mais fácil fazer a prática. Então, conforme você vai praticando, isso vai ficando mais fácil. Então, a gente vai usar da meditação e das âncoras para você ancorar no momento presente. Então, quando você fala da insônia, né, você pode usar uma prática de escaneamento corporal. Você faz o escaneamento corporal e aí você rebaixa a sua atenção, você vai para o foco do corpo e os seus pensamentos diminuem e você dorme. Mas me explica, Janaína, explica para mim, explica para o nosso público o que são as âncoras. O que é o termo âncora na meditação? Âncora é um ponto de apoio da nossa atenção. Então, o ponto de apoio, qual que vai ser? A gente fez agora, a respiração é um ponto de apoio. Entendi. Então, quando eu vou me conectar com esse ponto de apoio, eu só tô ali no momento presente. Os meus pensamentos, eles tendem a rebaixar. E, claro, você vai embora, mas aí você volta. Perfeito. Né? Então, tem até uma imagem muito importante, né, que eu gostaria de deixar, que é justamente essa autorregulação atencional. Né? O cérebro ele tem uma tendência muito grande de divagar, e aí eu percebo a divagação, eu reorganizo e eu volto, eu foco. Então você vai ficar o tempo inteiro fazendo isso, e aí que a gente faz o quê? O uso da meditação, porque as meditações, cada meditação vai ter uma âncora. Respiração, só ter no momento presente. O corpo, só ter no momento presente. Caminhar, você só caminha no hoje. Geralmente as pessoas não caminham, se atropelam. Os movimentos, você só se movimenta hoje. Então, você tem diversas âncoras que você vai treinando dentro de um processo todo, nesse tratamento complementar, né, que vai te ajudar a ficar no momento presente. E te ajuda nessa autorregulação das emoções, da mente. Né? Então, só para elucidar, se eu entendi corretamente, até quando você fala do caminhar, é uma âncora. Por isso que a atividade física é um tratamento complementar tão importante no transtorno por uso de substâncias. Sim. Mesmo porque na hora que você faz uma atividade física, você está presente. Você está no estado meditativo, você só está no aqui e no agora. Então, se você não está prestando atenção no exercício, você pode se machucar. Né? E fora, a gente sabe o quanto pode liberar de hormônios, de coisas a impulsividade mesmo, né? De se lesionar. Sim. Então, assim, isso vai dando a noção para as pessoas que a gente usa e tem essas habilidades no dia a dia. O que a Janaína está fazendo é colocar o nome, né? Nos ensinar didaticamente como que a gente pode reconhecer de uma forma mais clara. Isso. E isso poder nos ajudar no dia a dia. Sim. Quando a gente tem claro isso, a gente percebe que nós somos a âncora. Então, eu sempre falo, dentro da palavra loucura, tem a cura. Então, eu falo, eu posso me desorganizar, mas eu posso aprender a me organizar. E a meu favor, então quando eu vou nesse sistema de ameaça, de busca e recompensa para buscar alguma substância, seja uso, abuso, dependência, eu estou tentando aliviar algo que eu acho que eu não consigo lidar. Já que você falou de extremo, eu gosto do equilíbrio. E aí, para ter o equilíbrio, a gente precisa entender o excesso e a escassez. Quando falta, alguma coisa não vai bem, seu organismo vai sentir e isso vai refletir em algum outro aspecto do seu corpo. Quer seja no cabelo, na pele, na unha, quer seja no seu intestino.
Isso é a escassez. No caso do excesso, isso vai refletir na parte cardiovascular, isso vai refletir no metabolismo em geral, a gente vai desenvolver aí outras doenças e patologias, uma diabetes, por exemplo. Então, o ideal é o equilíbrio. E para conhecer o equilíbrio, a gente tem que entender da escassez e do excesso. Perfeito, maravilhoso. Adorei, 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 mas estamos chegando na parte final do nosso bloco, em que nós pedimos ao nosso convidado que possa ofertar ao público que nos assiste uma mensagem falando da importância da nutrição no tratamento da dependência química, Amanda. Nelly, eu diria que a importância da nutrição, ela é fundamental dentro de uma equipe terapêutica, dentro de um tratamento realmente criterioso, multidisciplinar. É muito importante que se tenham profissionais qualificados que entendam o que estão fazendo. Por isso a gente fala da nutrição comportamental, porque não é só tratar o exame bioquímico, o exame clínico. Precisa ter esse olhar mais aguçado. Caso contrário, um dos aspectos que o trouxe a esse tratamento, ele é atendido, mas outros transtornos são gerados. Então, para a gente tratar o indivíduo como um todo, a nutrição é fundamental. Essa busca por ambientes, clínicas que tenham o tratamento terapêutico mais completo, com profissionais bem qualificados, atualizados, isso vai fazer diferença no resultado e na permanência desse tratamento. Caso contrário, os gatilhos, essa compensação, esse distúrbio, né, a ansiedade, ela pode ir para a terra todo o desenvolvimento, todo o esforço que foi gerado inicialmente no tratamento. Por isso, procure uma equipe capacitada. Isso vai fazer diferença no resultado final. Concordo, em gênero, número e grau. Amanda, foi Obrigada. ótimo, aprendi muito hoje aqui com você. Eu que agradeço. Foi muito rica a tua apresentação e fica com a gente. O programa Novo Mundo Convida sempre traz informação de qualidade para você. Nos vemos em breve.